Em meio às areias do deserto, nasceu uma das civilizações mais misteriosas da história, o Antigo Egito. Terra de faraós, pirâmides e deuses com cabeça de animal, essa cultura milenar fascinou o mundo com seus rituais, crenças e símbolos enigmáticos. Hoje, vamos explorar a alma do Egito, sua religião e cultura, onde a vida e a morte se entrelaçavam em um ciclo eterno de devoção e poder. A religião do Antigo Egito era politeísta, ou seja, baseada na crença em diversos deuses e deusas que representavam forças da natureza, aspectos da vida humana e elementos cósmicos. Cada divindade tinha suas funções e atributos únicos. Ra, o deus do sol, era visto como o Criador Supremo. Osíris simbolizava a morte e a ressurreição. Ísis representava a maternidade e a magia. Anubis, com cabeça de chacal, guiava as almas no além. A crença na vida após a morte era central. Os egípcios acreditavam que, após morrer, a alma passava por um julgamento diante de Osíris. O coração do morto era pesado contra a pena de Maete, símbolo da verdade. Se fosse mais leve, a alma alcançava uma vida eterna no paraíso. Se fosse mais pesado, era devorada por Amit, a devoradora de almas. Rituais religiosos, oferendas e orações eram realizados diariamente nos templos. O processo de mumificação também fazia parte dessa espiritualidade, pois preservava o corpo para a jornada no além. A religião egípcia não separava o sagrado do cotidiano, tudo era divino, inclusive o faraó, considerado o próprio Deus vivo na terra. Para os egípcios, viver era apenas o início de uma longa eternidade. A religião egípcia era repleta de divindades que personificavam forças da natureza e aspectos da vida. Entre os principais deuses, Ra ocupava o topo da hierarquia. Deus do Sol, ele era visto como o criador de todas as coisas e viajava diariamente pelo céu em sua barca solar, lutando contra as trevas. Osíris, deus do submundo e da ressurreição, representava a morte e a promessa da vida eterna. Foi assassinado por seu irmão Sete, mas renasceu com a ajuda de sua esposa, Ísis. Ísis era adorada como deusa da magia, maternidade e cura, símbolo do amor e da proteção. Horus, filho de Ísis e Osíris, era o deus do céu e da realeza, representado com cabeça de falcão. Cada faraó era considerado sua encarnação na terra. Anubis, com cabeça de chacal, era o deus dos mortos e responsável pela mumificação, guiando as almas ao julgamento final. Toto, com cabeça de Ibis, era o deus da sabedoria e da escrita, registrando o destino das almas. Já Maete, deusa da justiça e da ordem, simbolizava o equilíbrio do universo. Cada deus egípcio não era apenas um símbolo, mas parte viva de um mundo onde o divino e o humano coexistiam em harmonia eterna. Os rituais e práticas religiosas no Antigo Egito eram fundamentais para manter a harmonia entre o mundo dos vivos e o dos deuses. Nos templos, os sacerdotes realizavam cerimônias diárias em nome das divindades. Apenas eles podiam entrar no santuário onde repousava a estátua do deus. Ao amanhecer, a imagem era purificada, vestida com roupas sagradas e recebia oferendas de alimentos, perfumes e músicas. A população participava por meio de festas religiosas, procissões e oferendas em altares públicos. Os egípcios também rezavam em casa, acendiam incensos e usavam amuletos mágicos para a proteção divina. Um dos rituais mais importantes era a mumificação. Acreditava-se que, para a alma viver eternamente, o corpo precisava ser preservado. O processo envolvia a retirada dos órgãos, secagem com natrão e envolvimento com faixas. O coração era deixado no corpo, pois seria pesado no julgamento final diante de Osíris. Durante o enterro, rituais como a abertura da boca garantiam que o morto pudesse respirar e falar no além. O livro dos mortos, repleto de encantamentos, era colocado junto ao corpo, guiando a alma por provações até alcançar a vida eterna. Cada detalhe religioso refletia a obsessão egípcia com a eternidade e o equilíbrio cósmico. A cultura egípcia era profundamente ligada à religião, à natureza e ao poder do faraó. Um dos maiores legados foi a escrita hieroglífica, composta por símbolos que representavam sons, ideias e objetos. Essa escrita era usada em templos, túmulos e papiros, e considerada sagrada, pois os egípcios acreditavam que as palavras tinham poder mágico. A arte egípcia seguia regras rígidas e simbólicas.
Pinturas e esculturas não buscavam realismo, mas a representação ideal do divino e da eternidade. Faraós e deuses eram retratados maiores que os outros, em poses formais, com olhos e ombros de frente, mas o corpo de lado, um estilo que transmitia ordem e perfeição. A sociedade egípcia era hierárquica. No topo, o faraó era considerado um deus vivo. Abaixo dele estavam os sacerdotes, nobres, escribas e oficiais. Os escribas eram essenciais, sabiam ler e escrever, e registravam tudo, desde impostos até textos religiosos. Depois vinham os artesãos e camponeses. Os escravos e prisioneiros ocupavam a base. A cultura egípcia refletia uma civilização obcecada pela ordem, pela continuidade e pela conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos. Cada expressão artística, cada símbolo, carregava a busca pela imortalidade e pela presença eterna dos deuses entre os homens. O legado do Egito Antigo ecoa até os dias de hoje. Suas pirâmides, templos e monumentos desafiam o tempo, revelando uma civilização obcecada pela eternidade. A arquitetura monumental, como as pirâmides de Gizé e o Templo de Karnak, ainda impressiona pela engenharia e simbolismo. A escrita hieroglífica influenciou o desenvolvimento da linguagem escrita, e sua decifração, através da Pedra de Roseta, abriu as portas para compreendermos um mundo perdido. A medicina egípcia, os calendários solares e até práticas cirúrgicas mostram seu avanço científico. A mitologia egípcia inspirou obras literárias, filmes, jogos e religiões modernas. Até hoje, figuras como Ísis, Osíris e Anubis despertam fascínio e mistério. Mais do que ruínas antigas, o Egito nos deixou uma herança cultural e espiritual profunda, uma lembrança de que a busca por sentido, ordem e vida eterna moldou uma das civilizações mais enigmáticas da história. Os mistérios do Antigo Egito continuam vivos em nossas memórias e na arqueologia moderna. Sua cultura rica, cheia de simbolismos e crenças profundas, nos convida a refletir sobre a busca humana por imortalidade e significado. Se você gostou dessa viagem pelo Egito Antigo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para desvendar ainda mais segredos das civilizações que moldaram o mundo.